Vera Brasil, tô vindo aqui do futuro porque o início do meu vídeo anterior foi invadido por um monte de latidos de cachorros e hoje é sexta-feira, eu trago uma dica maravilhosa para vocês de 10 filmes, todos eles disponíveis na Netflix e todos eles dirigidos por mulheres de diversas nacionalidades. Aproveitem! Vrá! Eu vou falar essa lista dos lançamentos mais recentes para os mais antigos, porque eu achei que ficou melhor assim e eu não preciso fazer escolhas de top 10 dos filmes que eu escolhi. O primeiro filme dessa lista chama-se Você Nem Imagina. É um filme que estreou agora em 2020, dirigido pela Alice Wu, um drama jovem, daqueles que dão conforto no coração, quentinho no coração. E eu acredito que ele é bastante inspirado numa história que é bem conhecida, que é do poeta Cyrano de Bergerac, que foi um poeta francês. E esse poeta, ele escrevia muito bem, ele era muito astuto, muito perspicaz para escrever. No entanto, ele tinha um amigo que não era tão bom com a escrita, com as palavras, e esse amigo dele se apaixona por uma donzela. E aí ele pede pro Cyrano escrever umas cartas para essa donzela, para ele conquistá-la, enfim, tudo mais. E aí o fato é que o Cyrano acaba se apaixonando por essa jovem, e aí eles têm uma história lá. E esse filme, Você Nem Imagina, eu acredito muito que é uma releitura, porque a personagem principal é uma garota que escreve muito bem, é daquelas que os outros alunos da escola pagam para ela fazer as tarefas, fazer as redações, e aí um rapaz chega para ela e fala assim: eu quero conquistar fulana, você pode escrever umas cartas para mim, para eu poder conquistá-la? E ela acaba aceitando, e o fato é que ela acaba se envolvendo com essa garota. É uma história de amor, pensando nessa fase da adolescência, fofo, adorável, filme conforto. O segundo filme dessa lista chama-se Elisa e Marcela, é um filme de 2019, a direção é de Isabel Coixet, é um filme espanhol, vai ser inspirado numa história que realmente aconteceu, história de duas mulheres que se apaixonam numa época em que duas mulheres não podiam ficar juntas. Vai contar a história da Elisa Sanches, que ela adota uma identidade masculina para poder se casar com a mulher que ela ama, que é a Marcela. E essa história se passa lá na Espanha em 1901. É um filme todo em preto e branco, ele é absurdamente bonito esteticamente, a fotografia dele é perfeita, sem defeitos. E se você quiser fazer uma dobradinha, eu vou deixar uma menção honrosa aqui, que é um outro filme da mesma diretora que chama-se A Livraria, que vai falar sobre livros. Então, para vocês que estão aqui que adoram livros e gostam de filmes inspirados em livros e que falam de livros, fica aí. É daqueles filmes bastante conforto, sessão da tarde, gostosinho para dar um quentinho no coração. Elisa e Marcela já é um drama, já é mais denso, já é mais pesado, mas é uma história muito, muito bonita. O terceiro filme dessa lista é o Atlantique, um filme de 2019, um filme senegalês, dirigido pela Mati Diop, que também é atriz. E esse filme, ele ganhou o Grand Prix em Cannes em 2019, e ele também era um dos concorrentes de Senegal a concorrer ao Oscar em 2020, esse ano, só que ele não foi um dos escolhidos para a categoria de filme internacional. Eu gostei muito desse filme, embora eu tenha visto muitas críticas negativas. É um filme que vai contar a história de uma jovem que ela chama Ada. Ela vive numa cidade, uma comunidade ali em Senegal. E ela tá apaixonada por um jovem, que ele é um jovem bem simples, que chama Suleiman. Mas ela foi prometida para um outro cara, e esse cara é um cara rico que vai dar grandes condições de vida para ela. Acontecem elementos fantásticos que tiram o filme um pouco dessa atmosfera realista. Grande parte do filme a gente navega entre a realidade, o sonho, sem contar que ele tem uma fotografia belíssima, e é um filme que vale muito a pena ser assistido para a gente conhecer um pouco das tradições desse lugar que é tão diferente das nossas tradições. E vai falar muito sobre essa questão da mulher, da falta de independência da mulher, dela não poder escolher nem o próprio parceiro com quem ela vai se casar. O próximo filme da lista é um filme que eu já recomendei numa outra lista, mas vale a pena a dobradinha, já que estamos falando de filmes dirigidos por mulheres. É um filme italiano de 2018, dirigido pela Alice Rohrwacher. É o filme mais poético que você vai encontrar aqui nessa minha lista. O personagem Lázaro é inspirado no personagem bíblico, que é um personagem super ingênuo, super bondoso, super... tudo que tem de melhor no mundo esse personagem é. Só que aí acontece uma fatalidade, ele
acaba morrendo e renascendo e ressurgindo, e aí que tá o elemento fantástico da história. E esse personagem, ele é absolutamente explorado pela família, pelos proprietários de terras do lugar em que ele vive ali. Então vai ter muitos elementos que são absolutamente característicos do cinema italiano em termos de cores, de cenários. É um filme poético, lindo, tem tudo a ver com o Vratatá. O próximo filme da lista chama-se Absorvendo o Tabu. É um documentário bem pequenininho, ele tem menos de 30 minutos de duração. Ele estreou em 2018, concorreu ao Oscar em 2019 e ganhou o prêmio de melhor curta documentário. É de uma diretora indiana chamada Raika Zetabishi. E esse documentário, ele é bastante interessante porque ele vai fazer alguns apontamentos em relação às mulheres de uma aldeia em relação à questão da menstruação. Vai mostrar a história de algumas mulheres que estão criando um núcleo ali que elas vão fabricar absorvente menstrual num lugar em que falar sobre isso é um tabu. A menstruação é vista ainda como doença, tanto pelas mulheres quanto pelos homens. O meu porém em relação a esse documentário é que eu acho que ele realmente ele fica um pouco no meio do caminho. Quando ele acaba, eu falo assim, ué, acabou? Mesmo assim, ele é bastante interessante para a gente ver como essas questões ainda são tabu em pleno 2020, né? No caso 2018, quando ele foi lançado. O próximo filme dessa lista eu já também comentei num outro vídeo de filmes assistidos, enfim, chama My Happy Family, é um filme de 2017 da Geórgia. É uma co-direção, foi dirigido pela Nana Ekvatimishiri e pelo Simon Grob, mas eu achei bastante importante colocar ele nessa lista justamente porque ele tem uma premissa que é simples, mas é extremamente potente. Vai falar de uma mulher que ela tem mais ou menos uns 52 anos, ela vive ali na Geórgia e ela vive com a família dela inteira, marido, filho, pai, mãe, aquelas famílias grandes que vivem todo mundo junto na mesma casa. E do nada, nos primeiros assim 5 minutos de filme, ela resolve que ela vai embora e vai viver sozinha. Só que isso naquele país da Geórgia é uma coisa absolutamente assim inaceitável conforme as tradições deles. Vai mostrar a história dessa mulher que ela sai da casa dela e vai viver a sua própria vida num lugar que isso é inadmissível. Eu acho que esse filme é extremamente potente, principalmente pelo talento da atriz que é a protagonista. Então vale muito a pena assistir para também confrontar com uma realidade completamente diferente da nossa e para a gente pensar na questão da autonomia e da independência das mulheres. Né? E para a gente não deixar os filmes brasileiros de fora, eu escolhi 3 para trazer para vocês. O primeiro deles é Como Nossos Pais, de 2017, direção da Laís Bodansky, que vai também discutir a questão da emancipação feminina. A gente vai ter nessa história a história da Rosa, que ela é uma mulher independente, trabalha, é casada, tem filhos, uma típica mulher de classe média paulistana, que tem muitos privilégios, então essa história vai ter um recorte bastante claro de classe e de raça também. E vai contar como que é o drama dessa mulher que tem que cuidar da casa, trabalhar, tem uma relação conturbada com a própria mãe, descobre que, na verdade, ela não é filha de quem ela é, que tem um pai que ela não conhece, ao mesmo tempo ela tem aquele marido que é o marido que é o típico esquerdomacho que faz a revolução na internet, vai lá pra Amazônia, faz isso e aquilo, mas dentro de casa ele é tipo boy lixo mesmo, ele não ajuda, ele não coopera, eles não são parceiros reais na vida real. Tem vídeo aqui no canal sobre esse filme, eu vou deixar aqui na descrição caso vocês queiram ver e se aprofundar um pouquinho mais na história. O próximo filme da lista é O Mãe Só Há Uma, da Ana Mulayert, de 2016. É um filme que me tocou profundamente, que vai contar a história do Pierre, que é um adolescente de 17 anos, que ele descobre logo nas primeiras cenas do filme que ele foi roubado, que a mãe dele não é a mãe dele verdadeira, ele é, de repente, confrontado com a situação que descobre que a mãe dele é uma ladra de crianças, porque ele também tem uma irmã que também é roubada, a mãe dele, que roubou, acaba sendo presa, e ele é mandado para a casa dos pais biológicos. Então isso acontece de maneira absolutamente abrupta, porque é de repente, e todo o filme a gente vai ficar entre os pais, que são os pais biológicos, entre ele, tentando
entender, ora, quais são os sentimentos dos pais, ora, quais são os sentimentos dele. Então, tem uma busca dessa identidade biológica, né? Quem é a mãe, quem é o pai verdadeiro, é quem cria, é quem gera, enfim. E, ao mesmo tempo, a Ana faz uma coisa extremamente fantástica, que ela vai discutir a questão da identidade de gênero do próprio Pierre, porque em várias situações mostra ele se travestindo de mulher e você não sabe se ele está confuso, se aquilo ali é para chocar os pais verdadeiros, mas acredito que isso é para ficar em aberto mesmo, mas é uma questão bastante importante no filme, que é tratada de uma forma extremamente delicada e contundente, assim, é maravilhoso. Muitas pessoas criticaram esse filme porque ele talvez não seja tão fenomenal como Que Horas Ela Volta, mas é um tema muito presente na obra da Ana, que é essa questão da mãe, da maternidade, do feminino. E por último, nessa nossa tríade de filmes nacionais brasileiros dirigidos por mulheres que estão na Netflix, temos o filme Califórnia, que é um filme de 2015 dirigido pela Marina Persson. Esse filme, ele poderia estar junto ali com o primeiro filme da nossa lista, que é um filme jovem, um filme conforto, um filme para você assistir, assim, e dar aquele quentinho no coração. Vai contar a história da Estela, que é uma adolescente típica que vive nos anos 80, no final dos anos 80, isto é, no momento em que se passa esse filme, a gente tem ali o momento em que está acontecendo a abertura política do Brasil, que a gente não está vivendo mais na época da ditadura militar. É um momento também que é bastante importante para a narrativa, que a MTV ainda não chegou no Brasil. E é o momento também que a gente tem a explosão da AIDS, em que as pessoas fatalmente morriam por essa doença, que era uma doença extremamente desconhecida e nova que estava acontecendo. E a Estela é essa adolescente que é apaixonada por música, que é louca por MTV e lá dos Estados Unidos, e ela tem um tio que ele é homossexual e ele acaba contraindo HIV e tem toda uma história com relação a essa adolescente, a esse tio, a música, a trilha sonora desse filme é fantástica. Tem um quê um pouco autobiográfico da vida da Marina Persson. E por último, e não menos importante, porque afinal estamos indo por anos de lançamento, temos o filme Encontros e Desencontros, da Sofia Coppola, é um filme de 2003. Esse filme vai contar a história de dois personagens que eles estão em Tóquio, no Japão, por dois motivos distintos e eles não se conhecem. Uma é a Charlotte, que ela tá lá em Tóquio porque ela foi acompanhar o marido que foi a trabalho para lá. Praticamente ela considerava que seria uma espécie de lua de mel, mas não é o que acontece. Ela acaba ficando extremamente sozinha e solitária naquele lugar que ela não entende nada da língua. E do outro lado a gente tem um cara que é bem mais velho que a Charlotte, que ele deve ter uns 25 anos a mais que ela, que ele tá lá em Tóquio a trabalho, porque ele é um ator famoso, bem-sucedido, e ele vai lá para gravar um comercial de uísque e ele tá se sentindo extremamente deslocado naquela situação. E ele até pensa no momento que ele poderia estar fazendo uma grande peça de teatro, uma obra de arte, ao invés de estar se vendendo ali para aquele comercial de uísque. O fato é que são dois personagens que estão num lugar com uma língua completamente desconhecida, eles estão deslocados e estão se sentindo solitários, e aí eles acabam se conhecendo, se conectando e tem uma relação ali de afeto, de parceria, de amizade muito bonita. E o que eu mais gosto nos filmes da Sofia Coppola são os enquadramentos que ela usa, são as cores que ela usa, e eu gosto muito que os personagens, eles apresentam momentos de contemplação, assim, imensas, então tem grandes silêncios, eu gosto bastante disso, que é aquele momento em que você respira junto com o personagem e complementa ali do seu jeito, como você quiser, aquela história. Espero que vocês tenham gostado, me contem aí se vocês já assistiram algum desses filmes, me deixem recomendações de outros filmes da Netflix dirigido por mulheres, e a gente se vê no próximo vídeo. Compartilhem esse vídeo, curtam, se inscrevam no canal e, se você puder nesse momento, me ajude lá na plataforma do Apoia-se a partir de R$1. Um beijo e até a próxima. Tchau!